No livro de Êxodo, do capítulo 15, verso 23, está escrito assim: Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. É por isso que o lugar é chamado Mara. O significado do nome Mara significa amarga. No verso 24: E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Qual é a lição que nós tiramos daqui? Na sequência, o texto diz que Deus provou os filhos de Israel. Eles murmuravam, né? E murmuravam muito a respeito das dificuldades, né? Quando vinha uma adversidade, eles esqueciam do que Deus já havia feito e, guiados pela circunstâncias ou pelo contexto em volta, começava a reclamar diante das dificuldades. E essa murmuração era uma afronta, porque a murmuração, ela de uma certa forma contagia, contamina, e é uma forma da pessoa estar dizendo que não confia, que não acredita, que acha que aquilo não vai dar certo. Então a murmuração é uma insatisfação pessoal, né? É uma forma da pessoa estar falando baixinho, né? Criticando alguém, falando mal. Isso é um atraso de vida. Murmuração é um câncer que contagia, que mata a vida espiritual das pessoas. Eles murmuraram, aqui diz o texto, porque sentiram necessidade de beber água. E eles chegaram no lugar onde tinha uma água amarga e começaram a reclamar. E aí Moisés foi invocar o nome do Senhor. Deus mostrou para Moisés uma planta lá, um galho de uma árvore. Moisés tirou, lançou nas águas e as águas se tornaram doces. E o texto diz que ali Deus provou a Israel. Diz o texto aqui, ó. Ele disse: Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então foi ali, né, uma prova para Israel, né? Em toda a Bíblia, Israel murmurou, né? Em todo momento a gente vê que a palavra murmuração aparece 40 vezes na Bíblia, e aqui só na história de Israel foram 10 vezes que eles murmuraram, e Deus se irou contra aquela geração, dizendo que eles não entrariam no descanso de Deus. Todos os que viram seus grandes sinais e maravilhas ali na terra do Egito e ali no deserto não entrariam no descanso de Deus, porque era um povo de dura cerviz, obstinado, duro de coração, um povo teimoso, desobediente, incrédulo. Mesmo depois de ver todos os sinais e milagres, né, custava a crer, eram resistentes às promessas daquilo que Deus falava que ia fazer a favor deles. Mesmo Deus guardando, protegendo, estando com eles, eles estavam sempre errando em seus corações. Por isso que Deus rejeitou aquela geração. Então, cuidado com a murmuração, cuidado com a insatisfação, cuidado com a reclamação, cuidado com você estar criticando, principalmente liderança espiritual, né, autoridades, pode ser até pessoas que são importantes na sua vida, são líderes sobre a sua vida. Cuidado, porque isso atrai, né, com certeza coisas negativas, atrai um mal sobre a sua vida. Isso trava você, né, fecha as portas para você e traz atraso na sua vida. Então seja mais grato, agradeça mais, né, seja grato por aquilo que Deus tem feito na sua vida, pelas coisas que você possui, por aquilo que você tem, pela família, pelo marido, pelo esposo, pelos filhos, né? Seja grato a Deus pela esposa que você tem, pelo teu trabalho, pela igreja que você tem, pelo seu pastor, pelos filhos, né? Pelos pais. Agradeça mais. A gratidão agrada a Deus. Pessoas murmuradoras são abomináveis aos olhos de Deus. Pessoas estão sempre satisfeitas, sempre reclamando, sempre vendo os defeitos, sempre criticando, sempre do contra. Cuidado com esse tipo de pessoa, se afaste dela, porque esse tipo de murmuração contagia, contamina, e é um atraso na vida dessa pessoa e pode contaminar você. Então se afaste de gente desse tipo, tá? Dado esse recado, né, e transmitido essa palavra, né, Deus provou ali, né, numa dificuldade tão pequena, o povo já ficou reclamando e murmurando ali do seu líder, e aí Deus os provou. Então muito cuidado com isso. Vamos fazer uma oração para que Deus nos perdoe. Às vezes a gente reclama
por muito pouco. Que Deus nos perdoe, que a gente se conserte. Em vez de estar murmurando, vamos agradecer. Em vez de estar criticando e reclamando, vamos cooperar, ajudar e vamos ser o apoio, né? Vamos ser resposta de oração, vamos ser canal de bênção, liberar palavras de bênçãos, vamos louvar, glorificar esse Deus, né? E se colocar à disposição para ajudar. Se não puder ajudar, não atrapalhar, nem ficar criticando. Vamos somar e não dividir. Vamos juntar e não espalhar. É isso que Deus espera de você. Vamos orar então? Pai, no nome de Jesus, nós unimos a nossa fé nesse instante, dado esse recado, essa mensagem, e transmitir essa palavra, meu Pai, que o Senhor nos livre da murmuração, porque a murmuração, ó Pai, é um atraso, é um câncer, Pai, que contagia, que contamina, ó Deus, que traz, ó Pai, maldição. Perdoa as vezes que murmuramos, perdoa nossas falhas, perdoa as vezes que falamos mal, criticamos alguém, que ofendemos, ó Deus, que muitas vezes nos levantamos contra a nossa liderança, nos perdoe e nos ajude, ó Pai, ó Deus, a compreender que gratidão, ó Pai, é a linguagem do reino. Possamos ser gratos a Deus pela vida, pela saúde, pelo pão, pelo trabalho, pela família, pela igreja, pelo pastor, pelos líderes, pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, por tudo que temos e somos, ó Deus, porque o Senhor tem sido bom demais. Muito obrigado. Então, meu Deus, de coração, queremos agradecer e pedir perdão pelas vezes que reclamamos e murmuramos sem motivo, ó Pai, e ó Deus, em vez de estarmos agradecendo. A nossa gratidão ao nosso Pai por tudo, ó Pai, abençoa essa pessoa, perdoa ela e desperta nela o desejo de ser grata. É a nossa oração, fazendo o nosso Deus abençoando essa pessoa, que a partir de então ela mude seu pensamento, sua forma de agir, de viver e de pensar, e seja mais agradecida a Deus, porque a tua palavra fala: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Oramos ao Senhor, abençoando essa pessoa em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você orou assim, que Deus te abençoe em nome de Jesus, que a partir de hoje seja uma pessoa eternamente grata, né? Seja grata a Deus. Se essa palavra foi boa para você, então com gratidão, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem, para que essa mensagem seja de motivação e seja de ensino e instrução, alguém que precisa ouvir uma palavra como essa para o crescimento espiritual. Então, um beijo no coração e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir.